pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha de casa, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e nessa semana eu estou aqui para uma aula de língua portuguesa. Vamos observar os objetivos da nossa aula? Então, a gente vai buscar estabelecer a expectativa em relação ao texto que vai ler, pressupondo o sentido, a forma e a função social do gênero textual fábula. Ler, compreender e interpretar texto do gênero fábula. Antes de começar nossas atividades, eu preciso que vocês abram um caderno e completem as seguintes informações. A data de hoje, dia 3/8, que é agosto de 2020. O nome completo, não esquecendo da letra maiúscula no início de cada nome, e também o nome da nossa aula, é a aula de língua portuguesa. Bom, para começar a nossa aula, a gente vai ler uma história, mas antes de chegar na história em si, a gente vai fazer uma antecipação de leitura para descobrir qual história é essa, certo? Então aí na tela vocês estão vendo algumas letras embaralhadas. Que palavra será que forma essas letras embaralhadas? Pensem aí um pouquinho. Tem o U, tem o I, tem o D, tem o C, tem o O, tem o D e tem o A. Vamos começar a revelar? Primeira letrinha, C. Próxima letrinha, U.
Próxima letrinha, I. O D de novo, o A, o D e o O. Quem aí em casa pensou em cuidado, acertou. E o que será que a palavra cuidado remete para a gente? O que será que ela significa? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que podem dar a entender o que significa a palavra cuidado. Vamos observar a primeira. Cuidado, mantenha a distância. É uma placa. Então, quando a gente observa uma placa como essa aí na rua, significa o quê? Que a gente não pode se aproximar de determinado lugar, tem que manter distância, certo? A próxima, cuidado, cão bravo. Aposto que alguém aí de casa deve ter essa placa no portão para avisar que tem um cão que pode morder caso você chegue lá de surpresa na casa da pessoa. Próxima placa, cuidado, risco de choque elétrico. Isso tem naquelas casas onde as pessoas colocam uma cerca elétrica ou algo do tipo. Então você tem que tomar cuidado para não tomar um choque. Cuidado, altamente inflamável, ou seja, pode pegar fogo naquele local ali onde tem essa placa. Cuidado, abra devagar. Às vezes a gente compra alguma coisa em uma loja, tem uma caixa, a gente precisa abrir devagar porque o conteúdo que tem ali dentro é um conteúdo que pode quebrar ou algo do tipo. Cuidado, cerca elétrica. E cuidado, tinta fresca. Quando alguém pinta algum lugar, a gente tem que tomar muito cuidado para não sujar a nossa roupa, para não sujar o nosso tênis, o nosso sapato. Então a palavra cuidado, ela serve de alerta. Ela quer dizer para a gente que a gente precisa tomar cuidado com algo, certo? O nome da nossa história, então, é Cuidado com o Menino. Olha que curioso. Por que será que a gente tem que tomar cuidado com o menino? Aqui eu tenho a capa do nosso livro. A parte do desenho está toda tapada e eu vou revelar aos poucos para que vocês descubram o conteúdo que está ilustrado na capa. Então vamos ver lá. Ah, ali já dá para ver um personagem. Que personagem que é esse será? É um cachorro, é um lobo e ele está com vários alimentos. Cebola, cenoura, tem um tijolinho ali no canto, tem batata. Vamos para a próxima imagem. Opa, agora a gente viu um menino. Será que é esse menino aí que a gente tem que tomar cuidado? Ele também está rodeado de alimentos ali, né? Cenoura, cebola, um balde de água, uma porta ou algo do tipo, um caldeirão. Próxima imagem. Agora a gente conseguiu ver o menino completo ali, né? Com mais algumas coisinhas. E por último, revelou a capa inteira do livro. Então a gente está vendo ali um lobo, um menino e várias coisas que esse lobo está segurando. Reparem na expressão desse lobo. Ele está com uma cara estranha, né? Uma cara de assustado, enquanto que o menininho está dando risada. Está super faceiro ali, em cima de todos aqueles elementos. Bom, mas antes de começar a contar essa história, a gente precisa observar alguns elementos do livro. E para a gente entender essas questões, é só a gente olhar para a capa ou para a contracapa do nosso recurso, que aqui no caso é o livro. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual é o título do livro? A gente já viu esse título, né? Cuidado com o menino. E ele está em destaque aqui na parte principal da capa. Como se chama o autor do livro? Onde será que está essa informação aí na tela? Ah, isso mesmo. Quem ali observou o nome Tony Blundell, acertou. Tony Blundell é o autor do livro. Quem traduziu este livro e por que foi necessário traduzir um livro? Por que é necessário traduzir um livro? Então a tradutora, como a gente pode ver ali no cantinho, perto do nome do autor, é a Ana Maria Machado e ela traduziu o livro porque toda vez que a gente tem acesso a uma obra que está em um outro idioma, a gente precisa de um livro traduzido. Afinal, a nossa língua é a língua portuguesa. E essa história, originalmente, foi escrita em inglês. Por isso que a Ana Maria Machado fez a tradução. Vamos para a próxima pergunta. Qual a editora do livro? Aqui na imagem está bem escondidinho e está ali na parte inferior. Olha ali onde está a flechinha, certo? A editora se chama Salamandra. Quem sabe na escola vocês já tenham lido alguma história dessa mesma editora. Bom, vamos falar então um pouco sobre o autor. O autor é Tony Blundell, como o professor já falou ali no comecinho. Ele não é brasileiro, ele nasceu em Londres no ano de 1951. Ele fez muitos trabalhos como ilustrador. Isso quer dizer que, além de escrever uma história, ele também desenha o conteúdo que está dentro. Ele escreve e faz as ilustrações.
para diversas revistas, incluindo A Mulher, O Mundo da Mulher, A Girl About Town, Mr. Londres, Executivo e Mãe. Sua obra chamou a atenção pelos traços surrealistas. O que a palavra surrealista quer dizer? Que escapa da realidade. É tudo exagerado, não corresponde à realidade como ela é. E ele estreou na literatura infantil com uma trilogia hilariante. Então esse livro, Cuidado do Menino, ele tem mais dois, que é o cuidado com a professora e o cuidado com a menina. Infelizmente, na nossa língua, na língua portuguesa, a gente não tem ainda esses dois volumes traduzidos, só o cuidado com o menino. Aqui estão as capas dos livros que eu acabei de falar. Cuidado com o menino, cuidado com a menina e, por último, cuidado com a professora. E sobre Ana Maria Machado, a tradutora do livro? Ela é carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, em 24 de dezembro de 1941. Ela iniciou a sua carreira como pintora, olha só, ela era uma artista. Ela foi exilada durante a ditadura militar. Para quem não sabe, a ditadura militar foi um período muito difícil da história do Brasil, onde os artistas e a cultura como um todo era atacada. Então, nesse período, a Ana Maria Machado ela escreveu seus primeiros textos, publicados na revista infantil Recreio, que é uma revista que tem lá na escola, que provavelmente vocês já viram. Estreou na literatura infantil com Bento que Bento é o Frade, em 1977. Suas principais obras infantis são História Meio ao Contrário, Bisabia, Bisabel, entre outros. Ela escreveu livros não somente para o público infanto-juvenil, mas também para adultos. E em 2000 ela recebeu um importante prêmio internacional considerado o Nobel da Literatura, ou seja, o prêmio mais importante do setor da literatura. Aqui estão algumas capas das obras da Ana Maria Machado, né? A gente vê ali A Menina Bonita do Laço de Fita, Palavras, Palavrinhas, Palavrões, Camilão, o Comilão, Bisabia, Bisabel, como o professor já citou, O Menino que Espiava para Dentro, Dona Baratinha, A Velha Misteriosa, Gente Bem Diferente, A Velhinha Maluquete e a Galinha que Criava Ratinhos, que são obras que provavelmente vocês também já tiveram acesso lá na escola. Bom, chega de falar dos autores e de tudo que compõe o livro. Vamos começar a contar a nossa história, certo? Aqui então está a primeira capa que a gente pode observar quando a gente abre o livro. E na sequência tem a dedicatória, ou seja, é aquela parte do texto onde o autor dedica o trabalho, a sua obra, para alguém. Nesse caso aqui em específico, o autor dedicou a obra para o lobo. E olha como ele escreve, ao lobo sem o qual, com reticências ali no final, que são aqueles 3 pontinhos. O que será que o autor quis dizer, o que será que ele quis falar quando ele dedicou o trabalho ao lobo? Ao lobo sem o qual o quê? Guarda essa perguntinha aí, que daqui a pouquinho a gente vai tentar respondê-la. Bom, era uma vez, não faz tanto tempo assim, e num lugar não muito longe, um menino que entrou por um atalho que atravessava uma floresta. E foi capturado por um lobo faminto. Que bobinho! Disse o lobo sorrindo e levou o menino para a sua caverna. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora já no início da nossa conversa para falar sobre esses dois personagens, o menino e o lobo. Agora, eu quero que vocês pensem em todas as histórias que vocês já leram, que tem esses dois personagens, e tentem lembrar das características de cada um. Pensa aí em pelo menos 3 características para o menino e 3 características para o lobo. Como é o menino nas histórias? Como é o lobo nas histórias? Pensa aí que o professor vai dar um tempinho para vocês escreverem. Não se deixem levar pelo título do livro. Pensem nesse menino que sempre aparece, né? Por exemplo, lá na história de João e Maria, como era o João, né? E tantos outros personagens que representam meninos, assim como o lobo. Isso aí, continua pensando, registra no caderno, escreve lá menino, coloca as 3 características, escreve lobo, coloca as 3 características. Tá quase pronto? Acho que tá, né?
Isso mesmo. Então, guarda essa parte aí, deixa no caderninho, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar para pensar nessas características que vocês colocaram. Porque talvez a opinião de vocês mude a respeito do que geralmente é colocado no menino e no lobo nas histórias. Bom, a gente chega nessa imagem que a gente vê o lobo pulando em cima do menino e o menino ali com o dedinho perto da boca, curioso, só tentando entender o que estava acontecendo. O que é que você vai fazer comigo? Perguntou o menino. O lobo lambeu os beiços e respondeu: eu vou te comer, é claro. Ah, sim? Cru? Quer dizer, você não vai nem me cozinhar antes? O lobo pensou um pouquinho. Olha o lobo aí pensando, né? E o menininho faceiro com a mãozinha na perna, só esperando para ser devorado, ou não, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E então, disse em seguida, o que é que você sugere? Bom, acontece que eu sei uma receita ótima de sopa de menino. O lobo, que estava com fome e também era muito guloso, mal conseguia se conter. Do que é que eu preciso? O menino disse. Aí o menininho passou uma receita de sopa de menino. Olha só os ingredientes necessários para o lobo fazer essa sopa. E olha aquele detalhe ali. É uma sopa para servir um lobo faminto. Então vamos para os ingredientes. Um menino de tamanho médio, um caldeirão de ferro bem grande, uma tonelada de batatas, um montão de cebolas, uma tina de rabanetes, uma carroça cheia de cenouras, balas de frutas, um poço cheio de água, um barril cheio de tijolos, uma colher de pedreiro. Vamos fazer mais uma pausa agora. Para preparar uma receita, a gente precisa seguir uma sequência. A gente não pode fazer as coisas todas aleatórias, porque senão pode dar errado. Nesse caso aqui, a gente tem a sequência da receita toda distribuída, mas está tudo embaralhado. Então vamos fazer a leitura de tudo e tentar fazer juntos, né? Colocar juntos essa sequência na ordem correta. Então, olha a primeira informação aqui. Acrescente água, batatas, cebolas, rabanetes, cenouras e mais as balas de frutas para temperar. Lave-o bem, principalmente atrás das orelhas. Primeiro, pegue o menino. Sente-se no barril de tijolos e mexa bem até quinta-feira, usando a colher de pedreiro. Coloque-o firmemente dentro do caldeirão de ferro. O professor vai dar um tempinho para vocês observarem. Agora é só para olhar, não precisa copiar nada. E pensar qual é a ordem correta. Tem uma palavrinha ali que já mostra para a gente qual que é a primeira etapa aí da produção dessa receita. Será que vocês conseguem identificar? Vamos começar? Então, é óbvio que primeiro a gente precisa pegar o menino, certo? Na sequência, a gente precisa lavar bem, principalmente de atrás das orelhas, né? Porque pode ser que esse menino esteja sujo ou algo do tipo. Depois, colocar ele firmemente dentro do caldeirão de ferro. Vai que ele quer escapar do lobo, não é mesmo? Tem que acrescentar a água, as batatas, as cebolas, os rabanetes, as cenouras e mais as balas de frutas para temperar. Imagina que curioso temperar alimentos que são salgados com coisa doce, né? Diferente. E por último, né, a etapa número 5 do modo de preparo dessa receita é sentar no barril de tijolos e mexer bem até a quinta-feira usando a colher de pedreiro. E lá se foi o lobo, atrás de todos esses ingredientes. Correu de um lado para o outro, de lá para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Quando o lobo voltou, o menino conferiu tudinho. Mas que lobo mais bobo! Você esqueceu o sal, disse ele. Olha a cara do lobo. O lobo ficou sem graça. Você não falou que precisava de sal? Bem, mas não faz mal. Acabei de me lembrar de um prato ainda mais gostoso, que por acaso não precisa de sal. Olha essa próxima imagem. É a da capa do livro, não é? A barriga do lobo começou a roncar muito alto. Ótimo! Então me diga! Chama-se pastelão de menino, disse o menino,
jogando uma bala para dentro da boca. E é 3 vezes mais gostoso do que a sopa de menino. Fez o lobo. Mas você vai precisar de algumas coisinhas. E aí vem a próxima receita do menino, de pastelão. Repara o que ele escreve embaixo dos ingredientes. Para servir um lobo faminto e mal-humorado. Porque agora, além de fome, o lobo também já não está com um humor muito bom, né? Ele pegou tantas coisas para a receita de sopa de menino que ele acabou cansando e acabou aumentando ainda mais a sua fome, certo? Vamos ver os ingredientes? Um menino que não seja magro demais. Agora o menino não pode ser muito magro, afinal o lobo está com muito mais fome. Uma forma de pastelão bem grande. 3 morrinhos de farinha de trigo, uma vaca cheia de leite, um pedação de banha, 6 sacos de cimento, um carregamento de alho poró, um tanque de feijão, um caixote de cenoura, uma pá, um chapéu de vaqueiro e um ioiô amarelo. Vamos ver o modo de preparo? Com a pá, misture bem a farinha, o leite, a banha para fazer a massa. Deixe o menino com todo o conforto na forma de pastelão. Recheie os bolsos dele com alho poró, feijão e cenoura e cubra com a massa. Coloque o ioiô no chapéu e sente-se em cima. Observe o pastelão de hora em hora e depois todos os dias até dourar. E lá se foi o lobo mais uma vez, né? Se disparou de um lado para o outro para lá e para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado e por todo canto. Quando o lobo voltou, todo esbaforido, que já estava muito cansado, soprando e bufando, o menino examinou todas as mercadorias e logo soltou. Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal! O lobo ficou de pernas bambas. Olha a cara do lobo aí na imagem. Mas você disse que essa receita não precisava. É, só que precisa. Mas não faz mal. Eu acabei de me lembrar de uma receita, de um prato que é incrivelmente mais gostoso, que já existiu. E este não precisa mesmo de sal. Olha o lobo com todos os ingredientes que ele tinha pedido, os ingredientes entre aspas, né? Tem coisas que não são ingredientes, para a receita de pastelão de menino. O lobo já estava quase resolvendo ficar mesmo com o menino cru. Levantou as orelhas. Pois então, fale de uma vez. Chama-se bolo de menino, disse o menino. E é 10 vezes mais gostoso do que o pastelão de menino. Imagino, disse o lobo, já desanimado, que só vou precisar de algumas coisinhas. Isso mesmo, disse o menino. E aí veio a receita de bolo de menino. Agora é para servir um lobo esfomeado e exausto, porque ele fez tantas viagens, percorreu tantos caminhos que ele acabou ficando cansado, né? Agora o menino precisa ser do tamanho que ele quiser, pois ele já procurou tantos tipos de menino que agora ele pode pegar do tamanho que ele quiser. Precisa de uma banheira, de um tablete grande de manteiga, um latão de lixo cheio de açúcar mascavo, 5 baldes de bombeiro cheios de farinha com fermento, uma bolsa de ovos, uma casinha de tijolos, um carrinho de mão cheio de nozes, uma sacola de uvas passas, uma penca de bananas, uma bicicleta vermelha, 2 portas de celeiro, uma praia cheinha de areia e um ramo de flores. E para preparar a receita com todos esses ingredientes malucos, tem que se fazer da seguinte forma. Deixar o menino vendo televisão num quarto quentinho, bater a manteiga, a farinha, o açúcar mascavo e os ovos dentro da banheira, misturar nas portas do celeiro bananas, uvas passas e nozes, acrescentar com cuidado a bicicleta, a areia e as flores, e se chover, é para o lobo ficar dentro da casinha. Mais uma vez o lobo saiu pela floresta aos trambalhões. Tropeçou de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Passou um bom tempo até que o lobo voltasse, sem fôlego, debaixo de uma montanha de ingredientes. O menino olhou, mas que lobo mais bobo, disse ele, abanando a cabeça. E o que será que ele falou para o lobo? Será que vocês conseguem adivinhar?
Depois das outras receitas que a gente viu que aconteceu, o que será que faltou agora para o menino dizer para o lobo? O que será? Conseguiram lembrar, né? Você esqueceu o sal. Olha só a cara do lobo de indignado de mais uma vez ter ido buscar várias coisas para preparar uma receita e o menino cobrar um ingrediente que ele não tinha pedido. Olha aí o lobo, coberto de coisas aí que ele buscou para a receita. Então, ouviu-se um barulhão quando o lobo... O que será que aconteceu com o lobo? Pensa aí, depois de tudo que ele fez e toda a canseira que ele passou, o que será que aconteceu com ele? Eu acho que vocês devem ter adivinhado. O lobo desmaiou. Ele não aguentou mais a pressão de tudo que tinha acontecido, né? Caiu o lobo, caíram as portas de celeiro, caiu a bicicleta, caiu a casinha, caíram o carrinho de mão, as nozes e as passas, caíram os baldes de bombeiro, a manteiga e o latão de lixo, caíram as bananas, os ovos e a areia. Ainda bem que o menino conseguiu agarrar as flores. Olha como ficou o lobo desmaiado e o menino segurando as flores ali no cantinho. O lobo ficou estatelado. Tirando uma soneca no meio da tarde, seu lobo. Que feio! Disse o menino enquanto misturava o cimento, a água e a areia. Você deveria era fazer mais exercícios. Continuou ele enquanto colocava os tijolos um em cima do outro e construía uma parede bem na entrada da caverna do lobo. Mas que lobo mais bobo, pensou ele, voltando de bicicleta pela floresta. Olha o que o menino fez com todas as coisas que ele tinha pedido para fazer aquelas receitas malucas. Quando ele chegou em casa, sua mãe já estava esperando. Mamãe, mamãe! Peguei um atalho pela floresta e fui apanhado por um lobo faminto, que me deu estas balas, esse chapéu e uma bicicleta nova, e ainda mandou estas flores para você. Pelo jeito, era um sujeito simpático, disse a mãe. Agora venha, porque o jantar e a comida está pronto e quentinho. Olha a mamãe e o menino comendo bem faceiro ali a jantinha da mamãe. Coisa que o lobo não conseguiu fazer naquela noite. Olha o lobo, coitado, ficou trancado dentro da sua caverna. E essa história, como é uma fábula, ela tem uma moral. Qual será que é a moral dessa história? O que será que o lobo fez que prejudicou todas as receitas que o menino passava para ele? O que será que ele deixou de fazer, na verdade? Vamos ver? Isso mesmo! Nunca se esqueça do sal. Afinal de contas, foi por culpa do sal que o lobo não conseguiu comer e ainda acabou preso dentro da caverna. Legal essa história, não é mesmo? Muito bem! Então agora a gente vai para as atividades de interpretação de texto. Eu quero saber se vocês compreenderam o que o professor acabou de ler, certo? Então aqui nós temos algumas perguntinhas. Primeira delas, o que o lobo queria com o menino? Vocês vão enumerar, aí colocar os numerozinhos na página do caderno e vão só escrever a resposta. O que o lobo queria com o menino? Lá no comecinho da história, antes do menino passar todas aquelas receitas malucas. Isso, vão pensando aí. Tenho certeza que todo mundo já sabe o que o lobo queria, né? Isso mesmo, para quem disse que o lobo queria comer o menino. O lobo estava muito esfomeado. O que o menino fez com o lobo, será? Pergunta número 2. Não esqueçam de escrever apenas a resposta. Pronto? Quem respondeu o menino enganou o lobo para poder escapar ou algo parecido com essa resposta que o professor colocou aí na tela, acertou. Vamos para a próxima pergunta? Número 3. Qual foi a estratégia que o menino utilizou para que o lobo não o comesse? Então lá no comecinho da história, o lobo estava com muita fome, mas ele decidiu não comer o menino cru porque o menino começou a falar várias coisas para ele. Então qual foi essa estratégia que o menino utilizou ali para poder tapear o bobo, dando um tempo para que ele conseguisse fugir? Registra aí a resposta. Depois vocês podem completar essas respostas e deixar elas mais organizadas. Quem respondeu que o menino inventou várias receitas
para poder, receitas malucas, para poder ganhar tempo e conseguir coisas para trancar o lobo dentro da caverna, acertou. Vamos para a próxima. Por que mesmo o lobo estando faminto, ele não devorou rapidamente o menino? Ele estava com muita fome, a gente sabe disso. Mas por que logo lá no início ele já não devorou o menino? Pensa aí. Porque o lobo era muito guloso e ele não queria comer o menino cru. Ele achou que, preparando o menino com alguma daquelas receitas que ele passou para o lobo, ele conseguiria preparar, né, um prato que ficasse muito mais gostoso e mais suculento de se comer. Vamos para a pergunta número 5. Que outras histórias com lobo vocês conhecem? O professor trouxe aqui algumas que já estão na tela, mas é claro que vocês devem conhecer alguma história, né? Então vamos observar aqui e aí depois, pensando bem, relembrando de tudo que vocês já leram na escola ou que os professores já apresentaram para vocês, vocês completam com alguma história nova que não sejam essas, certo? Então aqui a gente tem a verdadeira história dos 3 porquinhos, o lobo e os 7 cabritinhos, a história da Chapeuzinho Vermelho, a história dos 3 porquinhos, esse livro muito legal do Chico Buarque, que é Chapeuzinho Amarelo, e o Lobo com um Bom Coração. Depois, aí em casa, vocês pensam em mais histórias e podem completar com mais nomes aí, tá? Pergunta número 6. Por que a história se chama Cuidado com o Menino? Será que agora vocês conseguem entender por que o autor colocou Cuidado com o Menino? Por que será que esse menino era perigoso? Por que será que a gente precisava ter atenção em relação a esse menino? Pensa aí e registra a resposta no caderno. Essa tá fácil, não é mesmo? Esse menino, ele era muito esperto. Então, a história se chama Cuidado com o Menino porque o menino era mais esperto que o lobo, algo que é inédito nas histórias, porque geralmente os lobos são muito espertos, né? E são muito maldosos, mas essa história, a situação aí mudou um pouquinho. Bom, lembra daquela atividade que a gente fez no comecinho da aula para pensar nas características do menino e do lobo? Agora, depois que a gente já leu essa história, já conheceu os 2 personagens principais, né? Fora a mãe que tinha lá, mas que não é uma personagem principal, a gente pode inferir algumas características para esses 2 personagens. Então aqui eu tenho 4 opções e a figura dos 2 personagens principais ali do lado. Esperto, faminto, tranquilo e bobo. Esperto. Quem será que foi mais esperto aí nessa história? Fácil, não é mesmo? O mais esperto foi o menino. Isso mesmo, ele conseguiu enganar o lobo e ainda não ser devorado. Vamos pular aqui e vir para essa expressão, tranquilo. Quem será que estava tranquilão? Que a gente via lá na capa já, que o menino estava bem tranquilo. O menino, é claro, né? O professor acabou contando aqui a resposta para vocês. E agora as 2 únicas que restam, faminto e bobo. Quem que foi bobo nessa história? A gente sabe que faminto era óbvio que era o lobo. Mas e bobo? Quem foi bobo ali que acreditou em todas aquelas receitas malucas? O lobo, obviamente. Então essas são as novas características que a gente pode dar para esses 2 personagens. Eu quero que vocês olhem para o caderno de vocês e comparem com aquelas primeiras respostas que vocês deram. Bom, a gente está chegando para o finalzinho da nossa aula, então a gente vai para a tarefa de casa, certo? Aqui eu tenho um pedaço de um quadro que vocês provavelmente já receberam da escola. Caso não tenham recebido, é muito simples, vocês podem fazer como o professor fez aqui, dividir em linhas e colunas. A folha da escola, caso vocês tenham recebido, ela vai ter mais letras do que até a letra C, como o professor está mostrando aí para vocês. E como que funciona essa atividade? A gente vai completar cada quadrinho, de acordo com o que está sendo solicitado aqui em cima. Então, lá, olhem na coluna número 1. Quem era? Então, quem que vai fazer parte dessa história aí? Pensa lá e escreve. Onde estava? No número 2. O que fazia? O que disse? O que os outros disseram? E como essa história acabou? Vocês vão preencher aleatoriamente. O professor trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou passar aqui rapidinho e vou ler juntinho com vocês. Então, olha o que eu preenchi ali na letra A. Era uma vez um gatinho.
Aí na linha B da coluna 2, eu escrevi que estava em um castelo. Na linha C da coluna 3, que pergunta o que a pessoa, né, no caso, o animal, o objeto que vocês colocaram na história, estavam fazendo, eu coloquei que eles estavam jogando videogame. 4, da linha B da coluna 4. Onde estão meus óculos? Foi isso que eu coloquei que esse personagem aí disse. 5, o que os outros disseram? Para com isso agora! E 6, como acabou a história, quem tudo quer, nada pode. Depois que vocês preencherem todos os quadradinhos, vocês podem misturar cada linha, pegar uma informação de cada um para formar uma história diferente. Então vocês vão ter várias histórias possíveis. Basta que vocês usem a criatividade e completem todo o quadro. Para a nossa próxima aula de quarta-feira, o professor precisa que esse quadro esteja completo, pelo menos as 3 primeiras linhas, certo? Então, crianças, até a próxima aula, espero vocês. Um abraço! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Vamos iniciar a nossa aula corrigindo a tarefa que a professora deixou na última aula. Vamos ver? Então, nossa tarefa era para a gente descobrir, na primeira opção ali do exercício número 1, quantas unidades cúbicas estavam ali empilhadas naqueles 3 empilhamentos, né? O primeiro, 1 unidade cúbica. No segundo, 8 unidades cúbicas. E no terceiro, 27 unidades cúbicas. No segundo exercício, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos que descobrir quantos cubinhos, né, quantas unidades cúbicas ainda faltavam para fechar todo aquele empilhamento. Então, no primeiro empilhamento, a gente conta ali bem facinho lá, ó, 4 unidades cúbicas, que são aquele espacinho que está vazio ali, né, acima daquele empilhamento. No segundo empilhamento já é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que observar muito bem os espaços que estão vazios, né? Então, observando, a gente vê que ali no segundo empilhamento, na camada de baixo, a gente está observando que faltam 3 cubinhos, né? Para completar aquela camada de baixo, onde já tem um cubinho empilhado ali, ó. Então, aqueles 3 que faltam, daí mais 4 sobre eles, né? Porque lembra que a professora falou que sempre o que está embaixo, né, sustenta o que está em cima. Então, mais 4, dão 7. E lá atrás tem um faltando, olha, bem no cantinho ali atrás está faltando 1. Então, 7 mais 1, 8. 8 unidades cúbicas. E a gente pode concluir, então, que como é que a gente fez isso, né? Vamos explicar aqui com palavras como é que a gente fez para resolver. Então, a gente observou os espaços sem preenchimentos. Aí a gente contou os cubinhos e a gente verificou quantos que faltavam. Então, o nosso pensamento foi esse, tá? Então, a gente vai aprender a escrever assim, observando os espaços sem preenchimento, contamos os cubinhos e verificamos quantos faltavam. Muito bem. Então, aí é corrigida a tarefa, né? E nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Mas antes da gente ir diretamente para o nosso objetivo, a professora quer fazer aqui uma recomendação para vocês. A professora tem uma página no Facebook onde todas as sistematizações de todas as aulas aqui da TV, a professora coloca lá, para você poder ter um material para estudo ou para aprofundamento. Então, observe aí rapidinho que a professora vai mostrar para vocês. Então, essa é a página da professora. Você procura lá, professora Anali Shell, e nessa página nós temos, né, as sistematizações de todas as nossas aulas. É só você entrar lá e fazer, né, salvar a imagem e depois, se quiser, pode até imprimir, tá bom? Mas tá aí a dica para vocês ficarem espertinhos e também ter a sistematização das aulas aí na sua casa, no seu caderno, onde você puder colocar para estudar e se aprofundar, ok? Muito bem. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com o nosso objetivo. Vamos ver? O objetivo da nossa aula hoje, né, no eixo da probabilidade, né, nessa unidade temática é reconhecer um evento equiprovável e determinar as chances da ocorrência de seus resultados. Muito bem, então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a probabilidade e a gente vai aprender o que é um evento equiprovável.
tá? Essa é a nossa temática da aula de hoje. E para a gente começar, a professora sempre fala aqui para vocês, né, nas nossas aulas, que a gente aprende matemática, né, resolvendo problemas, pensando, raciocinando, rabiscando, fazendo o nosso pensamento, né, ficar assim visível. Por quê? Porque quando a gente olha para o pensamento, nos rabiscos que a gente faz, nas visualizações aqui com material concreto, material manipulável, enfim, a gente consegue entender melhor os conceitos e resolver as situações que a gente precisa. E dentro dessa perspectiva, né, dentro desse nosso olhar, a gente também usa jogos. Por quê? Porque os jogos, eles nos ajudam assim, a pensar durante a brincadeira. E quando a gente vai pensando, né, porque a matemática, ela tem uma das funções primordiais da matemática é essa, é ensinar a gente a pensar. E quando a gente aprende a pensar, a gente usa os nossos pensamentos aí durante toda a nossa vida, né? A gente tem que fazer esse exercício. Então, a matemática nos ajuda a fazer isso. Então, os jogos, a gente brinca, né? A gente faz uma brincadeira, a gente se diverte e, ao mesmo tempo, a gente aprende. Então, é isso que a professora traz aqui para vocês. Jogos para a gente poder aprender com maior facilidade e entendendo os conceitos. Porque a partir do jogo, a gente tira o conceito e a gente consegue entendê-lo, tá bom? Então, por isso, hoje, de novo, a professora trouxe mais um jogo. A professora, né, elaborou esse jogo, inventou ele para a gente trabalhar aqui com essa ideia do evento equiprovável. Vamos ver a regra do jogo e como que a gente joga? Então, esse jogo se chama Nessa Família Tem Mais. Ele consiste em preencher um tabuleiro com cartões de bebês, né, que podem ser de menino ou de menina, por meio de um sorteio. A regra do jogo é essa. Esse jogo se joga em duplas. Os dois jogadores combinam quem inicia o jogo. O primeiro jogador tem o direito de escolher a sua preferência, menino ou menina. O segundo jogador ficará com a outra opção. No centro da mesa fica o tabuleiro, a roleta e os cartões dos bebês. Na sequência, o primeiro jogador gira a roleta, verifica a imagem, pega o cartão e coloca-o na casa do tabuleiro, na primeira casa. O segundo jogador faz o mesmo, colocando o cartão sorteado na segunda casa e assim sucessivamente até que todas as casas estejam preenchidas. Depois que todas as casas foram preenchidas, né, a gente vai verificar então se há, nesta família, representada pelo tabuleiro, se ali há mais meninos ou mais meninas, né, representadas ali naquele tabuleiro. O vencedor do jogo é aquele que escolheu a figura que foi mais representada. Então, essas são as regras do nosso jogo. E o tabuleiro está aqui em cima da mesa da professora, né? Vocês vão observar daqui a pouquinho aí como é que vai aparecer para vocês. Então, esse é o nosso tabuleiro. Essas são as casas, né? Estão numeradas de 1 a 8. E aqui que a gente vai colocar, né, os cartões dos bebês, ó. A professora tem aqui os cartões, ó, menino, menina, tá? Os cartõezinhos dos bebês são esses aqui. A professora vai deixar aqui na frente, vamos separar só menino de menina aqui, né? Os cartõezinhos que são representantes dos bebês meninos e dos bebês meninas. Ok, beleza. Então aqui, ó, bebês meninos, bebês meninas. E o sorteio vai ser dado por uma roleta, tá? Essa roleta a professora fez aqui e ela vai rodar a roleta e nessa flechinha preta que está aparecendo para vocês é o indicador então de qual é o bebê que vai estar representado na casa ali do tabuleiro, tá bom? Então a professora vai fazer o giro, né, da roleta e se parar no desenho do menino, a gente preenche com a cartinha do menino. Se parar no desenho da menina, a gente vai preencher então com o desenho da menina, ok? Então vamos lá. Bem, a professora não está aqui jogando contra ninguém, né? Hoje nós vamos fazer só uma demonstração do jogo para a gente compreender essa ideia dos eventos equiprováveis na probabilidade. E na hora se você quiser jogar em casa, mas eu não tenho roleta, professora. Mas necessariamente não precisa ser roleta, pode ser também papeizinhos sorteados o nome menino e o nome menina. Pode ser, se você quiser confeccionar um dadinho, escrever menino, menina, menino, menina em todas as faces, né? Uma
face para cada um deles, ou mais de uma face, no caso vão dar 3 faces para meninos e 3 faces para meninas, ou você coloca papeizinhos sorteados. Só que esses papeizinhos sorteados com o nome menino e com o nome menina tem que ser na mesma quantidade. 3 para meninos, 3 para meninas, ou 4 para um, 4 para outro, ou 6 e 6, enfim, a quantidade que você quiser, mas tem que ser sempre a mesma, ok? Então a professora vai rolar, a figura que sair aqui na roleta, a professora vai preencher ali na casa, né, na casa do tabuleiro. Aí você, em casa, escolhe aí quem que você quer que ganhe, se é o bebê menina ou se é o bebê menino, tá? E no final do jogo a gente vai ver se você conseguiu acertar qual é o vencedor aqui. A gente sabe de antemão quem vai ganhar? Não, a gente não sabe, porque esse é um evento aleatório, a gente vai fazer um sorteio, né? Vai girar uma roleta, a roleta vai parar em qualquer um, né? As chances aqui, ó, são iguais para todos eles, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 para meninos, 1, 2, 3, 4 para meninas. Então, as quantidades, né, de meninos e meninas na roleta são iguais. Então, qualquer um deles pode sair e ganhar. A gente não sabe qual é, porque a probabilidade trabalha com esses eventos aleatórios, né? Que a gente não tem certeza absoluta que vai acontecer. A gente pode dizer que é provável que aconteça, ou que é improvável que aconteça, né? E às vezes até impossível. Lembra que a gente já teve aula sobre isso aqui. Mas hoje nós vamos trabalhar com essa ideia do equiprovável. Então nós vamos trabalhar com o jogo. Então vem comigo. Vamos lá, vamos começar. A professora vai vai girar aqui a roleta. Parou olha lá, menina. Então vamos pegar o desenho aqui, né, a fichinha da menina, e vamos colocar na primeira casa. Então na família, né, nessa família já tem uma menina, ok? Então vamos ver nessa família aqui quem vai ter mais crianças, se vai ser crianças meninas ou se vão ser crianças meninos, né? Vão ser crianças meninas ou meninos. Vamos de novo? Vamos girar a nossa roleta de novo. Ó, menino, tá? Vamos pegar então o cartão do menino e vamos colocar aqui na segunda casa. Beleza, já foi um para cada um. Vamos lá rolar a nossa roleta de novo. Caiu aonde? Vamos ver aqui, ó. A professora vai segurar aqui a roleta e vai fazer assim para você. Ó, caiu bem no meio, tá vendo? Não dá pra gente decidir, então vamos rolar de novo. Agora saiu pro menino. Vamos lá, vamos pegar o menino e vamos colocar aqui na outra casa do tabuleiro, ok? Vamos lá, já tem 2 meninos, então, né, a gente já tá com 2 meninos aí na nossa família. Vamos ver qual que caiu. Nossa, vamos ver se vocês conseguem. Opa, e a professora mexeu. Vamos de novo. Não dá certo assim, senão não quero, como diz assim, né, pender para nenhum lado. Olha lá, menina. Muito bem, vamos pegar a fichinha da menina e vamos colocar aqui na outra casa. Tá empatado de novo. Vamos lá, rodar a nossa roleta de novo. Menino. Né? Olha lá, saiu para o menino. Então, olha lá, menino. O que acontece, professora, se empatar? Bem, se empatar, empatou, né? A gente pode fazer de novo, né? Se for para jogar com mais crianças ou com mais pessoas, a gente joga de novo, faz mais uma rodada de jogos aqui para ver se a gente desempata. Mas hoje a gente vai fazer só até a 8ª casa, né? Que vamos preencher uma vez o tabuleiro. Mas depois, uma brincadeira próxima, a gente pode fazer mais vezes o jogo para desempatar. Mas se acontecer de empatar, empatou, tá bom? Vamos lá? Menina. Vamos pegar a fichinha da menina e colocar na outra casa. Parou no... Olha lá, ó, na menina, tá vendo? A professora está segurando a flechinha, para você ver que a flechinha está bem ali em cima da casinha da menina. Deixa eu ver, mostrar assim para você. Ui, acho que é aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ela ficou mais pro lado da menina do que do menino. Então, vamos pegar aqui a menina, vamos colocar no tabuleiro. Ó, já estamos... Vamos ver agora se na última rodada a gente consegue empatar ou se as meninas
vão vencer. Olá, menina! Muito bem, então vamos colocar a última fichinha da casa na menina. Ótimo! Então, o que aconteceu aqui no nosso tabuleiro? Nessa família tem mais quem? Menina. Nós temos quantas meninas? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos meninos? 1, 2, 3. Então, nessa família tem mais meninas. Muito bem, então as meninas venceram essa parte aqui da nossa jogada, né, do nosso tabuleiro dessa vez, né? A gente pode jogar mais e mais vezes para verificar aí quantas vezes, quantas pessoas, qual é o gênero que vai vencer, se é o gênero masculino ou se é o gênero feminino, né? Muito bem. Bem, crianças, esse jogo que a professora trabalhou com vocês é um jogo onde as chances de acontecer, né, das meninas vencerem ou as chances dos meninos vencerem são iguais. A gente observou aqui na nossa roleta, como a professora já começou conversando com vocês, né, no início do jogo, que as chances são iguais. Por quê? Porque na roleta nós temos a mesma quantidade, né, de escolhas para meninos quanto para meninas. Então, são 4 para meninos e 4 para meninas, das 8 chances que nós tínhamos no total. Então, se a gente fosse determinar, registrando esse nosso número, né, de chances, então aqui a professora vai colocar só aqui um M de vermelho para menina e um M azul para menino, só para indicar aqui a nossa representação. Então, nós tínhamos, né, 8 possibilidades no total. Olha a fração que a professora vai determinar lá, tá bom? Nós tínhamos 8 no total, então o denominador é 8. Para menina, nós tínhamos 4 chances. E para os meninos, nós também tínhamos 4 chances. Então, a determinação das chances dos eventos menina e do evento menino acontecer no nosso jogo é exatamente essa fração, ou seja, 4 em 8, 4 em 8, 4 oitavos. Para meninas, 4 oitavos para meninos. Então, quando a professora falou as mesmas chances, a professora falou isso, que é igualzinho, não tem mais para um e não tem mais para outro, tá bom? Então, é assim que a gente determina, né, as chances do evento acontecer, desses eventos que têm as mesmas chances acontecerem, ok? Muito bem, então aqui o jogo a gente já fez, né? A gente já trabalhou com o jogo. A gente vai observar agora uma outra situação. Quando a gente fala em probabilidade, né, em chances de eventos acontecerem, a gente também, antes da gente ir, claro, né, para a nossa próxima temática, a gente vai voltar um pouquinho que a professora esqueceu. A professora esqueceu de problematizar, porque todo jogo a gente joga, a gente se diverte, a gente discute as situações do jogo, mas depois a gente vai para a problematização do jogo. Ou seja, a gente problematiza as jogadas. Aquilo que a gente fez, né, a gente põe dentro de uma situação problema. Por quê? Porque é essa situação problema que vai ajudar a gente a pensar. É essa situação problema que vai nos levar às ideias que a gente precisa fazer dentro da matemática, né? Que a gente precisa ter dentro da matemática, construir essas ideias na nossa cabecinha. Então, o jogo nos ajuda. Por isso que a professora, depois que a professora joga, a professora sempre problematiza os jogos, tá bom? Então, vamos olhar aí na nossa telinha quais são as problematizações que a professora trouxe. Então, a primeira problematização diz lá, né? No jogo, Daniel escolheu o bebê menino e a Luísa ficou com o bebê menina. Quem tem mais chances de ganhar esse jogo, Daniel ou Luísa? E por quê? Então pensa um pouquinho aí para a professora. Você já sabe essa resposta, porque a professora já comentou aqui. Mas faz aí na sua cabecinha agora, pensa um pouquinho e elabora aí uma frase explicando para a professora por que um tem mais chance que o outro ou como é que fica essa chance do Daniel e da Luísa. Pensa um pouquinho aí. Vou dar um tempinho para você poder pensar. Veja lá, presta bem atenção, faz assim as relações que a professora já ensinou para vocês,
né? Pensando aí nas possibilidades, né, que cada um tem dentro do jogo. Olha, pensa lá na roleta que a professora já mostrou. Então, é todas essas variáveis, né, esses itens que a gente precisa ter para responder essa pergunta. Conseguimos? Então, vamos ver qual é a resposta? Os dois têm as mesmas chances, isso mesmo. Porque das 8 possibilidades, 4 chances são para os meninos e 4 chances são para as meninas. Então, ficou naquele número, né, que a professora já mostrou para vocês. Do total de 8 possibilidades, 4 para cada um deles. Então, 4/8 para os meninos, 4/8 para as meninas. Muito bem, então Daniel e Luísa têm, os dois, as mesmas chances. Então, vejam aí agora no segundo, né, problema que a professora trouxe. Então, no jogo, 3 meninas e 3 meninos foram preenchidos no tabuleiro. Então, os cartõezinhos foram preenchidos. Ainda faltam 2 casas para terminar de preencher. Na próxima jogada, qual é a chance de sair menino e qual é a chance de sair menina? Então, vejam, 3 já estão preenchidos para meninos, 3 para meninas. Faltam 2. Qual é a chance nessa próxima jogada, na roleta, a gente tirar menino e qual é a chance da gente tirar menina? Então, pensa um pouquinho aí. A gente vai estabelecer as mesmas relações que a gente estabeleceu para responder a pergunta número 1, né, do problema. Conseguimos? Então, vamos ver a resposta? Como existem no jogo as mesmas chances para menino e menina, na próxima jogada, as chances de sair menino são 4/8, ou seja, 4 em 8. E de sair menina também 4/8, né? 4 em 8. Dizemos que os dois têm as mesmas chances para cada um. Né? Então, a metade, né? Tem a metade das chances para cada um deles. Então, eu tenho a metade de chances para menino e a metade de chances para menina. Isso aí. Então, vejam, o problema, né, esses 2 problemas vieram fazer com que a gente pensasse sobre as situações que a gente vivenciou no jogo. E aí a gente começou a aprender esse conceito de mesma chance para um, mesma chance para outro, né? Metade de chance para um, metade de chance para outro. Então, essa ideia, né, de chances iguais é que a gente trabalha aqui nesses eventos aqui prováveis, tá bom? Beleza. Então, agora nós vamos para uma outra atividade. Né? A gente vai usar agora um dado, isso mesmo, um dado, né? Um dado que é aquela peça, né, cúbica que a gente já conhece de várias vezes, que a gente já usou aqui nas nossas aulas. Então, a gente vai usar agora um dado para estudar essa questão das chances também. Então, vamos aí na nossa telinha observar o problema, ou atividade? Então, a gente vai parar para pensar um pouquinho agora usando o dado, tá bom? Então, ali nós temos 3 situações. Se lançarmos um dado de 6 faces uma vez, qual a chance de cada número sair na face voltada para cima? Então, essa é a primeira questão que a gente vai pensar. Nas outras 2 questões, ele está perguntando quais as chances de sair, né, na face voltada para cima, um número par na primeira e um número ímpar na segunda. Então, essas situações do dado a gente vai responder aqui com a professora agora na mesa, depois a gente volta aí na telinha. Então, aqui está o dado, né? O que a gente sabe do dado? A gente sabe que o dado tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, daí 5 e a última aqui, 6. Então, nós temos 4 faces assim e as 2 aqui, 6. Então, nós temos 6 faces no dado, né? A gente pode tirar jogando, né, o dado para cima e pegando na mão, a gente pode tirar 1, pode tirar 2, pode tirar 3 e assim por diante. Então, agora a professora vai fazer um experimento. Eu vou jogar esse dado e eu vou segurar ele na minha mão e vamos ver qual é a face que vai estar aqui representada na parte de cima, ok? Então, vamos lá. Olha lá, 5. Então, saiu 5. Agora, vamos jogar de novo. Vamos ver qual é a próxima face? Olha lá. 6. Nossa, não saiu 5 de novo, saiu 6, né? A chance é igual para tirar 6 também. Vamos de novo? Olha lá. 3.
Então, se a gente ficasse aqui rodando o dado, né, girando ele várias vezes, a gente ia ter várias possibilidades de ter números aqui caindo na face de cima. Mas eu perguntei lá na pergunta do problema, né, na primeira pergunta, eu perguntei assim, qual é a chance de cada número sair? Né? Então vamos ver aqui agora com a professora nesse quadro aqui que a professora vai colocar. Então, ó, a professora tem a primeira face do dado 1. Essa primeira face do dado 1, quantas faces com a pontinho 1 tem lá no dado? Uma face, muito bem. Então, se eu tenho uma face, né, lá no dado, quantas faces tem todo o dado como um todo? 6, muito bem. Então, ele inteiro tem 6 faces. O número 1, né, que sai lá quando a gente faz experimento, né, de jogar o dado e lançar ele para verificar qual é o número que saiu, o número 1, a primeira bolinha, que tem só uma bolinha, ele tem uma chance de sair nas 6 que tem no dado. Então, olha aqui ó, como é que ficou a representação, né? Então, a primeira bolinha aqui que representa o número 1, das 6 possibilidades que eu tenho no dado, uma chance é para o número 1. Agora, vamos pensar no número 2, né? Que são essas duas bolinhas. Duas bolinhas. Quantas duas bolinhas a gente tem lá na face do dado? Uma vez só, né? Uma face. Então, aqui, ó, no número 2, nós também temos a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de acontecer. Das 6 chances que eu posso tirar, né, dos 6 números, uma chance é para o número 2. Vamos pensar agora no número 3? Será que o número 3 também equivale a 1 em 6? O que vocês acham? Isso, também, porque eu tenho uma face com 3 no dado. Então, eu tenho uma chance em 6. Então, eu tenho a probabilidade de 1/6 de cair, né, o número 3. O número 4 acontece a mesma coisa? Isso, sim, né? A mesma coisa. Por que acontece a mesma coisa no número 4? Porque também só tenho uma face para o 4. Então, o 4 também acontece a mesma coisa. O 5 é igual? Na face, quando cai 5, também é uma vez só que tem uma face que tem número 5? Isso, então eu tenho uma face com o número 5. Por isso também, uma chance nas 6 que eu tenho no dado. E o número 6? Quantas chances? Igual, mesma coisa. Das 6 que eu tenho, uma é para o número 6. Então, vocês verificaram aqui com a professora que todas as faces do dado, né, nos números de 1 a 6, tem exatamente a mesma chance de acontecer, ou seja, de cair, né? A hora que a gente vira o dado, joga o dado, a hora que ele caiu, a face de cima, para todos os números, é a mesma chance, é igual. Muito bem. Então, aqui a gente também já pensou nessa questão da probabilidade de chances de mesma, né, de mesma chance para todos os eventos dentro desse nosso experimento. Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa telinha agora a resposta para as nossas perguntas, que ainda faltam 2 para a gente responder. Vamos lá? Então, a primeira a gente já fez aqui com a professora experimento, né? Vocês já viram que dentro das chances é 1/6 para cada um dos números. Agora, números pares. Quantos números pares eu tenho no dado? O que é número par primeiro? Vocês lembram o que é número par, né? Número par é aquele que eu consigo fazer par de 2 em 2 e não sobra ninguém sozinho. Então, vamos ver quais são os números pares que a gente tem. O 2, quem mais? Isso, 4, quem mais? Isso, o 6. Então, dentro do dado eu tenho o 2, o 4 e o 6 de números pares. E ímpares. Quantos eu tenho ímpares? Quantos? Eu tenho o 1, o 3, o 1, o 3 e quem mais? Vamos ver aqui na mesa da professora, a professora já arrumou aqui, ó. Números ímpares, o 1, o 3 e o 5. E pares, o 2, o 4 e o 6. Então, para números pares, eu tenho esses 3. Para números ímpares, eu tenho esses 3. 3 para números ímpares, 3 para números pares. E no registro, como que fica, professora, o registro, né, da probabilidade no número fracionário? Então, vamos ver aqui com a professora, de novo.
né? Então, eu tenho 6 chances no total do dado. São 6 faces, então eu tenho 6 chances. Quantas são dos números pares? Conta aqui com a professora na mesa. Vamos contar junto comigo dos pares? 1, 2, 3. Então, aqui a professora vai escrever aqui agora na nossa fração 3 chances das 6 que eu tenho, das possibilidades. Então, 3 sextos, tá? Agora, vamos ver os números ímpares. Conte comigo lá. 1, 2, 3 também. Então, ó, das 6 chances, 3 também são dos números ímpares. Então, par e ímpar têm as mesmas chances de acontecer também no evento do lançamento do dado, né? Essa é a nossa fração da probabilidade do evento acontecer. Muito bem. Então, o que a gente viu aqui agora? Que nos números pares e nos números ímpares também temos as mesmas chances, são, né, iguais, ok? Então, vamos ver a resposta aí que vai aparecer para vocês. Então, temos lá, ó, dentre os números de 1 a 6, 3 são números pares, então 3 sextos de chance. Se lançarmos o dado, né, e tivermos números ímpares, também na mesma situação. Dentro de 1 a 6, 3 são ímpares. Portanto, 3 sextos de chance. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir, então, que quando temos as mesmas chances de eventos acontecerem, dizemos que eles são eventos equiprováveis. Então, essa palavra equiprováveis é uma palavra que significa as mesmas chances. Equi significa igual, mesmo, né? E prováveis são aqueles eventos que podem acontecer. Então, equiprováveis são eventos que podem acontecer com as mesmas chances, tá bom? Então, esse é o conceito que a gente aprendeu hoje. Mas vamos ver um contra-exemplo? O que é um contra-exemplo? Vamos ver aqui ó, nesse dadinho que a professora colocou aqui, só para a gente finalizar a nossa ideia. Então, aqui a professora tem um dado feito por 8 cubinhos, né? 4 são azuis, 4 são vermelhos. Se eu lançar esse dadinho aqui para cima, a chance de cair, né, a parte toda vermelha ou toda azul para cima, ela é igual ou maior ou menor do que cair uma face com 2 cores. Pensem um pouquinho. É essa situação que a professora está trazendo para vocês. Pense como é que vai ficar. Eu quero lançar o dado, eu quero ver qual é a chance de cair uma face todinha com a mesma cor virada para cima, ou vermelha ou azul. Aí eu estou perguntando se a chance de cair, né, toda a face voltada para cima de uma cor só é igual, maior ou menor do que a face que vai cair com 2 cores. O que vocês acham? Pense um pouquinho lá. Nós estamos trabalhando com eventos equiprováveis, eventos que têm as mesmas chances. Será que aqui acontece a mesma coisa que aconteceu no dado de números? Vamos voltar aí para a nossa telinha para ver o problema que a professora trouxe? Então, vamos lá. Se lançarmos esse cubo uma vez, qual a chance de sair na face superior uma única cor? Bem, uma única cor nós só temos 2 em 6. Por quê? Vamos observar aqui na mão da professora de novo? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa face todinha vermelha, ó. Uma face todinha vermelha. Uma face. A outra face todinha de uma cor só é azul, ó. Toda a face. Então, é uma face, 2 faces de cor fechadinha, ou seja, a mesma cor. Agora, se eu virar aqui do lado, ó, pela lateral, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 2 cores diferentes. Ó, voltando para a lateral ainda, ó. 2 cores diferentes. Já foram 2 faces. Mais uma, 3, mais uma, 4. Então, as faces de cores diferentes são maiores que as faces de cores únicas. Então, esse dadinho aqui, esse evento, né, esse trabalho que a professora está fazendo com esse dadinho aqui, ele não é um evento equiprovável, né, da face toda, de uma cor única, né, porque eu só tenho 2. 2 e as outras são 4. Então, vamos voltar aí para a nossa telinha para a professora ver o problema?
Então lá, ó, na hora que a gente for lançar e cair a face de dupla, né, de dupla, cor dupla, nós temos 4 em 6. O que a gente pode concluir então com esses eventos, né, dentro do nosso pensamento aqui? Analisando o nosso espaço amostral, que é as 6 faces, né, o nosso espaço amostral é o todo. Dizemos que, né, ou vemos, né, que esse cubo tem 2 faces com uma única cor e 4 faces com cores duplas. Então, a gente diz que esses eventos não são equiprováveis, porque existem, né, ou melhor, não existem as mesmas chances para ambos acontecerem. Um tem mais chances do que o outro. Então, nesse caso do dado aí de 2 cores, né, que a professora mostrou para vocês, ele não é um evento equiprovável, porque eu tenho 4 de face dupla, né, de cor dupla na face, e 2 apenas de cor única. Então, aí está, né, o nosso contra-exemplo. Então, o que significa que esse evento não é equiprovável, porque ele tem um tem mais chance do que o outro, ok? Bem, gente, então a gente viu aí, né, na nossa aula de hoje sobre esse conceito de equiprováveis. E a gente vai finalizar a nossa ideia agora sistematizando a nossa aula de hoje. Vamos ver? Então, nossa sistematização está dizendo lá que, né, a gente pode lançar o dado e as chances dos números caírem são as mesmas. Concluímos então que quando temos as mesmas chances de um evento acontecer, dizemos que ele é um evento, né, equiprovável. Então aí a gente já está, né, com a nossa sistematização. Foi isso que a gente aprendeu, que evento equiprovável é aquele evento, né, ou os eventos, né, quando é mais de um, são eventos que podem ter as mesmas chances, tanto para um quanto para outro acontecer. Então, são eventos equiprováveis. E tem só a professora de 2 em 2? Não, pode ter de 3 em 3 eventos, né? A gente pode comparar aí 5 eventos, 10 eventos, enfim. Não é só de 2 em 2, a gente pode comparar com outros eventos também. Mas todos, quando a gente compara todos eles têm que ter todos as mesmas chances. Daí a gente diz que são eventos equiprováveis. E aí a gente não pode pender nem para um lado nem para o outro. Eles têm as mesmas chances de ganhar ou de acontecer. No caso, né, de acontecer. E se for um jogo, como a gente fez aqui no jogo dos meninos, dos bebês meninos, das bebês meninas da família, a gente pode dizer que as chances são iguais, tanto para um quanto para outro. Ok? Então fica aí essa nossa ideia da aula de hoje. E para você poder fazer, né, estar um pouquinho mais exercitando essa ideia, a gente trouxe uma tarefa. Qual que é a nossa tarefa? Então, a tarefa está aí, ó. É uma roleta, né, do número de 1 a 8. E a professora trouxe 3 eventos ali, o A, o B e o C. O evento A diz assim, ó, sair qualquer número de 1 a 8 quando a seta parar de girar. Então, qualquer número ali, sair qualquer um deles. O B, ser marcado um número maior que 5 quando a seta parar de rolar. Maior que 5 não inclui o 5. Inclui o 6, o 7 e o 8 apenas. E a letra C, ser marcado um número par, qualquer número par, o 2, o 4, o 6 ou o 8, tá bom? Aí você vai olhar para os 3 eventos e vai responder aquela pergunta. Quais eventos podem ser considerados eventos equiprováveis? E por quê? É o evento que está descrito no A, no B ou no C? Quais deles vocês podem considerar como eventos equiprováveis? Ok? Muito bem. Então, aí está, né, a nossa tarefa. Vocês vão lá, né, e fazem esse raciocínio, pensam um pouquinho e depois vocês vão voltar na próxima aula para a professora corrigir. Tudo bem? Então, meus amores, a aula está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido nossos conceitos de hoje, tá bom? Fiquem com um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou a professora Fabiola. Hoje nós veremos um pouquinho mais sobre ciências humanas e o nosso objeto de conhecimento hoje são as representações das cidades, suas definições, atividades e as maiores cidades do nosso estado do Paraná.
Como objetivos, teremos identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo crescimento das cidades. Nossa hora da leitura. Eu convido vocês então para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, conhecendo o poema Cidades. Vamos lá? Cidades, cidades e municípios, um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, o cheiro é bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfaltadas, sem falar na poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. Graça Battistucci. Então, com esse poema, nós conseguimos iniciar o nosso assunto. O que são as cidades? O que são os municípios? Existe diferença entre cidade e município? Existe sim. As cidades, então, são as áreas povoadas por um determinado número de pessoas em um espaço geográfico. Lá vai estar as concentrações de residências, comércio e indústrias. Já o município, ele é um espaço territorial, ele compõe a cidade e a zona rural, que é o campo, e administrado ainda por uma prefeitura e câmara, tudo mais. Para vocês compreenderem, então, o ovo inteiro é o município, a gema é a cidade e a clara é o campo. Então, vamos ver melhor? Os municípios possuem os espaços urbanos e os espaços rurais. A primeira diferença que podemos notar é apenas observar a paisagem. Na zona urbana, nós teremos a concentração de casas, circulações de pessoas, prestação de serviço, hospital, farmácia, comércio, indústria. E já no campo, nós teremos então aquela paisagem mais natural, né? Ao campo, as plantações, a agricultura. Podemos ter também assim pequenas vilas rurais, né? Que são alguns agrupamentos de casa, um local de oração, um mercadinho. Porém, a maior predominância será de natureza. Porém, os dois se completam. A zona urbana precisa da zona rural e a zona rural também da urbana. É na zona, no caso, as pessoas do campo, quando precisam de um hospital, se dirigem então à cidade. A cidade precisa de todo o produto natural que recebemos do campo, né? As verduras fresquinhas, as frutas, o leite, certo? Por sua vez, então, cada cidade está organizada dentro dos estados, sendo uma delas a capital, onde se encontra a sede administrativa, além das principais atividades que são realizadas na região. Portanto, é na capital do estado que nós vamos encontrar o governador, os deputados estaduais e toda a sede administrativa do estado. O Paraná é um estado brasileiro formado por 399 municípios. E no Brasil, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal é onde fica o nosso presidente, os senadores, os deputados federais. E todos esses estados também são subdivididos em municípios. Esses municípios, eles são formados por várias cidades. E é por isso que muitas delas serão classificadas pela característica mais forte, podendo ser industrial, histórica, turística, mineradora, assim como dizia o nosso poema. Vamos ver? A professora trouxe como exemplo todas as cidades paranaenses, mas em cada estado terá a sua característica, a sua cidade. Aqui em Paranaguá, nós vemos uma cidade portuária. A sua característica mais forte é o Porto de Paranaguá, onde ele está totalmente preparado então para
exportar as mercadorias, receber as mercadorias que vêm de fora pelos navios. Cidades turísticas. Nós temos o exemplo aqui de Foz do Iguaçu, que recebe milhares de imigrantes do mundo inteiro para conhecer então as cataratas, né? Essa queda d'água muito bonita, uma obra da natureza que é muito visitada e muito procurada. Como cidades industriais, nós temos São Mateus do Sul, que faz a extração do xisto. Poderíamos até considerá-la também uma cidade mineradora. O xisto, ela é uma rocha, portanto extraída e utilizada na confecção de cerâmica. Como cidade histórica, temos Morretes aqui no exemplo, mas tem muitas, Antonina, próprio Paranaguá conserva ainda o seu centro histórico, né? E a cidade histórica, ela tem então essa característica de manter a memória do passado. Ela conserva seus casarões, as ruas do mesmo estilo que foram feitas há muitos anos atrás. Com isso, preservando a memória daquele local, no nosso caso até do nosso estado. Vejam bem, nós vamos então conhecer 5 cidades do Paraná que são as maiores em relação à população. Serão elas Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, nossa cidade, e Cascavel. Vejamos então? Curitiba, olhem só, aqui todo o espaço territorial, a imagem de satélite, isso mesmo. Vejam que todo o território de Curitiba conseguimos perceber uma grande concentração urbana. Não quer dizer que ela não tem um espaço verde. Vamos ver a seguir? Curitiba, ela consegue ser um equilíbrio entre zona urbana, né, e o campo, que se concentra em parques, em espaços de natureza, onde a população pode ter então esse contato mais íntimo, né, com a natureza, com o ar puro, com as árvores. A população estimada é 1.933.105 habitantes. A densidade demográfica, 4.027 por quilômetro quadrado. E a sua área territorial, aproximadamente 435 quilômetros quadrados. A cidade industrial de Curitiba, esse SIC que está aqui abreviado, ela foi criada em 1973 e é o maior parque industrial do nosso estado do Paraná. Existem mais de 500 indústrias nessa região. Entre as 100 principais, nós podemos citar a Petrobras, a Ambev, a Gerdau, Esso, Sadia e o Grupo Votorantim. E como a professora havia dito, ela reúne 26 parques, ou seja, são 81 milhões de metros quadrados de áreas verdes. Ela é considerada a capital ecológica do Brasil, com o maior território de Mata Atlântica preservada do nosso país. Olha, como exemplo de pontos turísticos, a professora só trouxe 2, mas existem muito mais. O Jardim Botânico, então, né, que é o cartão postal de Curitiba, ela possui a estufa de vidro com algumas espécies de vegetação, baseado lá no Palácio de Cristal de Londres, e na parte externa são jardins no estilo francês, com muita cor, muita forma, né, que a gente pode visualizar. E atrás um pouquinho tem o Jardim das Sensações. Nesse espaço, o turista, o visitante, ele é convidado a conhecer a natureza sem utilizar os olhos. Então, no início do Parque das Sensações, você é vendado, né? Você pode receber a venda e, se quiser tirar os sapatos, então você vai sentir a natureza com o seu olfato, a sua audição, vai escutar o barulhinho das águas, vai sentir a textura das folhas. É uma bela experiência com a natureza. Aqui ao lado nós temos a Unilivre. A Unilivre é a Universidade Livre do Meio Ambiente. Ela é uma organização não governamental, pioneira nas discussões sobre o meio ambiente, tentando buscar esse equilíbrio, né, entre o crescimento urbano e o respeito à natureza. Ela foi fundada no Dia do Meio Ambiente,
5 de junho de 1991, com a arquitetura de Domingos Bongestabes. E ela tem, então, ela presta serviços, né, de consultoria, de análise em temas como água, resíduos, impacto ambiental, litoral e etc. Uma curiosidade do nosso Paraná, da nossa Curitiba. A nossa Universidade Federal, ela é considerada a mais antiga do nosso país. Isso se deu porque ela foi fundada lá em 19 de dezembro de 1912. Porém, em 18 de março de 1915, surge uma lei federal, chamada de Lei Maximiliano, que promove o fechamento de algumas faculdades, aliás, universidades. Por quê? Porque coloca uma questão de umas exigências de número de habitantes, coloca as universidades como departamentos oficiais. Então, com isso, muitas delas precisam ser fechadas. Porém, a nossa, em 1918, ela recorre então dessa lei, dividindo os seus cursos em que ela oferecia medicina, direito e as engenharias, deixa todos independentes, só que concentrados no mesmo local, sobre a mesma direção. Isso faz com que o funcionamento da universidade não tenha parado, né? Ele não chega a ser bloqueado. Portanto, ela se torna a mais antiga do nosso país. Londrina. Londrina, então, é a nossa segunda cidade em tamanho populacional. Aqui está, mais ao norte do nosso estado. Vejam que, como Curitiba, sua zona urbana também, ela acompanha quase todo o seu território, mas também possui muitos parques e muita área verde. A sua população, então, é de 569.733 habitantes. Sua densidade demográfica de 306 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial 41.652,569 quilômetros quadrados. Ela vai possuir, então, no seu espaço industrial, 12 empresas entre as 500 maiores da nossa região sul. Então, conforme ranking da revista Amanhã. As principais empresas, como que a gente pode citar, elas são dos setores de agronegócio, construção civil, logísticas e serviços. Entre elas, então, está a Integrada Cooperativa Agroindustrial, a Agroquímica Adama e pelo Grupo Plaenge, que é de construção civil. Como pontos turísticos, então, claro que Londrina oferece muitas outras coisas, nós trouxemos a Rota do Café. A Rota do Café, ela nasce lá em 2009 e claro que Londrina faz parte, existem outras cidades que compõem a rota, porém todo o norte do Paraná, ele teve muito forte então esse cultivo do café, né? As plantações de café giraram a economia daquele local, portanto a rota tem tudo a ver com aquela região. Ela, em 2011, foi escolhida pelo Ministério do Turismo como o melhor roteiro turístico brasileiro. E ela já recebeu mais de 5.000 turistas. Foi projetada a Catedral de Londrina pelos arquitetos paulistas Eduardo Rosso e Yoshimasa Kimiyashi. Alicerçada em pedra e cimento, ela é estruturada no aço, no ferro, no alumínio, e é um verdadeiro monumento de arte e fé. Então, também um cartão postal de Londrina. Aqui, só a professora quer completar, que a rota, então, é composta de museus, padarias, cafés ao longo do seu caminho. Maringá. Maringá também, próximo a Londrina, no norte do Paraná. Muito bem. Aqui nós conseguimos perceber uma zona de campo maior, e a concentração urbana da cidade de Maringá. Então, sua população estimada é de 423.666 habitantes, sua densidade demográfica é de 733,14 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial 487,12 quilômetros quadrados.
Aqui nós temos toda a economia de Maringá fundamentada na agricultura, na pecuária, na atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, de educação e de saúde. A cidade, ela cedia uma das mais importantes cooperativas agrícolas brasileiras, representada aqui na foto, que é a Cocamar. Como pontos turísticos da cidade de Maringá, nós temos o Parque do Japão, que é considerado também, lá em 2008, o Memorial do Imigrante, porque em 2008 o imigrante japonês completou 100 anos que está aqui no nosso país. Então, ele é um símbolo da cultura japonesa e tudo isso se baseou num acordo de irmandade entre as cidades de Maringá, aqui no Brasil, e Kakogawa, no Japão. Esse acordo foi assinado lá em 1973 e com isso essas duas cidades trocaram informações ao longo do tempo. O Brasil, Maringá, passou a sua experiência e Japão também partilhou das suas experiências. Os jardins, eles são todos baseados no Jardim Imperial do Japão. Ele possui uma casa de chá, possui museu, esse lago com as belas carpas que também vieram do Japão. Então é um espaço de natureza muito rico lá em Maringá e muito importante também para a imigração japonesa. Nós temos também a mesquita, que é o Sheikh Mohammed Ben Nasser Al-Ubaid. Ela foi inaugurada oficialmente em 15 de outubro de 1989 e os muçulmanos, que também possuem em grande número na região de Maringá, conseguem esse local de oração, né, e respeito pela sua religião. Ponta Grossa, nossa cidade que não poderia faltar, né? Então, vamos à imagem de satélite. Ponta Grossa aqui bem pertinho de Curitiba. Podemos perceber então a nossa concentração urbana aqui e o nosso espaço, né? Então, de campo, de zona rural. Ponta Grossa, o seu parque industrial então ocupa o 3º lugar no ranking do nosso estado. Nossas atividades agrícolas também incluem a produção de amendoim, arroz, feijão, mandioca, milho e principalmente a soja. Na pecuária, nós podemos encontrar a criação de búfalos, cabras, bovinos e etc. E, como destaque nacional, nós temos referência na agroindústria. Nossa população, então, é de 351.733 habitantes. Nossa densidade demográfica é 150 habitantes por quilômetro quadrado e nossa área territorial 2.054,732 quilômetros quadrados. Nossos pontos turísticos, a professora trouxe só 2, mas nós já tivemos toda uma aula sobre todas as nossas belezas naturais que podemos encontrar aqui na nossa cidade. Então, relembrando, né, nós temos Vila Velha, que é considerado o principal atrativo natural de Ponta Grossa. E essa unidade de conservação, ela é composta então por 3 atrações. Aqui nós temos os arenitos, representado pela taça, as furnas e depois a Lagoa Dourada. Aqui tem também o Buraco do Padre, né, que é uma furna que apresenta em seu interior então essa imponente cascata de 30 metros formada pelo rio Quebra-Perna. Itaiacoca, e em 2005, então, passou a integrar o criado Parque Nacional dos Campos Gerais. E Cascavel, nossa última cidade, lá no oeste do Paraná. Vejam, aqui temos todo o território de Cascavel, a sua concentração urbana e a sua zona rural. Cascavel, então, ela tem como população estimada 71.743 pessoas, sua densidade demográfica é de 78,99 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial é de 838,115 quilômetros quadrados. Ela é considerada então a capital do oeste do Paraná. Tem um intenso fluxo nas suas rodovias de bens e serviços.
Sua produção agropecuária também, ela é muito importante, produzindo soja, milho, carnes das mais variadas, né, como aves, galináceos, suínos, e também é muito forte a sua indústria de alimentos. O comércio e serviços e também o turismo de negócios estão concentrados em Cascavel. Como ponto turístico, então, são 2 locais que se completam. O Parque Municipal Danilo Galafassi, que é criado lá em 23 de julho e também muito importante para a preservação das espécies e das principais nascentes do rio Cascavel, e lá em 2012 ganhou então um jardim zoológico nesse mesmo espaço. Também dentro dele nós podemos encontrar, que está aqui representado pela imagem, o Museu de História Natural, que contém então várias espécies de demonstração para estudos, né? Tornando assim o Centro de Educação Ambiental Gralha Azul. E o Parque Ecológico Paulo Gorski, que junto com o Zoológico Municipal forma então a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil. A maior atração é esse lago então, que é o Lago Municipal. Ele tem uma lâmina d'água de 39 hectares, contornado por uma pista para caminhadas. Então, muito bem. Agora eu convido vocês a nós relembrarmos um pouco mais sobre a nossa aula, observando as imagens que a professora trouxe aqui. Essas imagens, elas fazem parte, né? Algumas apareceram nos nossos slides e elas vão trazer então os pontos principais de todas as cidades estudadas por nós. Nós vamos começar então pela maior delas, Curitiba, e eu vou pedir que vocês me ajudem. A professora vai colocar o nominho dela aqui e nós vamos localizar nas imagens quais são as imagens que se referem a Curitiba. Alguém, vamos lá? Puxando da memória, Curitiba então, ela possui 26 parques naturais, portanto temos que achar a Unilivre, está aqui, a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Jardim Botânico, que foi um ponto turístico muito importante e um cartão postal da cidade de Curitiba. Colocamos aqui. Muito bem. E também nós temos a cidade industrial, que a professora comentou com vocês, que é a maior parque industrial do nosso estado. A próxima cidade que nós estudamos foi Londrina. A professora vai deixar o nominho dela aqui. Londrina, então, tem a sua catedral, que é também um cartão postal da cidade. Tem o Museu Histórico Padre Carlos Veis, que faz parte, então, da Rota do Café. E tem a Agroquímica Adama, que é muito importante naquela região. Vamos cobrir aqui um pouquinho. Muito bem. Esses, então, compõem a cidade de Londrina. Nossa próxima cidade estudada foi Maringá. A professora vai colocar o nominho dela aqui. Maringá, então, possui a sede da cooperativa Cocamar, a mesquita, né, pelo grande número de muçulmanos da região, e também o Parque do Japão. Me ajudem a encontrar. Aqui está o Parque do Japão, considerado então esse marco muito importante para a imigração japonesa e também para o nosso estado. Nossa cidade de Ponta Grossa, então, nós trouxemos um pouquinho mais aqui o Parque Estadual de Vila Velha. A produção de soja
muito importante na nossa região, e o Buraco do Padre, um importante, então, ponto turístico de nossa cidade. E, para fechar, a nossa cidade de Cascavel, que possui, então, o Parque Ecológico Paulo Gorski, o Parque Municipal Danilo Galafassi, né, fazendo, então, essa importante reserva ecológica, e a pecuária como importante economia dessa região. Ok? Então, foi isso. Obrigada pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, crianças! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho!